Bom dia, estamos no Café Mais Palavra, da Comunidade Cristã da Zona Sul, e hoje nós vamos falar sobre sermos enraizados e edificados em Jesus. Paulo está falando na carta de Colossenses para a igreja de Colossos e pedindo também que não só ficasse com essa carta, não ficasse só com essa informação, né, essas instruções dele, lá em Colossos, mas que eles passassem essas informações também para Laodiceia, sobre Cristo ser o cabeça da igreja e que nós somos o corpo de Cristo. Mas para isso, nós temos que permanecer em Jesus. Em Colossenses 2, 6 e 7, ele fala assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então está falando que para a gente permanecer em Jesus, a gente tem que estar enraizado e edificado em Jesus. Como? Vamos ver aqui primeiro em João 15, como que nós somos os ramos e temos que viver enraizados na videira, que é Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor eu permaneço. Gente, esse texto está falando que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E que nós temos que permanecer ligado nessa videira para que a gente possa dar fruto, né? Porque se a gente cortar o ramo, se a gente não tiver enraizado ali junto na videira, a gente vai secar, a gente vai murchar. É uma planta, você pega uma planta, está viçosa, está bonita, se você corta um pedaço ali do ramo, se você tira uma folha, dura um tempinho, né? Fica um tempo ali ainda viçoso, fica um tempo ali com vida, mas daqui a pouco começa a amarelar, daqui a pouco começa a ressecar, até morrer. É isso que acontece conosco também. Para a gente poder ter uma vida e uma vida saudável, e além disso ainda frutificar na nossa vida para abençoar a vida de outros, a gente tem que estar enraizado na videira. A gente tem que entender que nós somos um ramo que tem que estar enraizado na videira que é Jesus, para que a gente possa se alimentar dele e produzir um fruto que nos sirva de alimento, mas também alimente outras pessoas. Em Lucas 6, 46, fala sobre nós sermos edificados também na rocha, que também é Jesus. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou,
e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então nós vimos que nós temos que estar enraizados na videira, mas também edificados na rocha que é Jesus. Nós temos que a nossa alicerce, a nossa base tem que ser na palavra. Aqui diz que conhecereis a verdade vos libertará. Né? A palavra é que nos alimenta, a palavra é que nos fortalece, a palavra é que nos edifica. Então, para viver a palavra, a gente tem que se alimentar dela e colocar em prática. Mas, nessa época aqui em Colossenses, né, lá em Colossos, apesar de estar vivendo o amor da palavra, o amor de Jesus, eles também estavam com filosofias vãs, umas sutilezas que deveriam ser eliminadas do meio do povo. Aqui fala em Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Porque aqui fala assim, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que a gente tem que perceber? Que nós temos que viver na palavra e na dispensação da graça de Jesus e não ficar preocupado com a lei, não ficar preocupado como eles aqui estavam com essas vãs filosofias, querendo que a gente também fosse circuncidado fisicamente e externamente. O que Jesus veio foi nos libertar dessa escravidão do não pode isso, não pode aquilo outro, não faça isso, não fale aquilo. Nós, como cristãos, não podemos ser conhecidos por aquilo que nós não falamos, ou por aquilo que nós não fazemos, ou por aquilo que nós, como nós não andamos. Nós temos que ser conhecidos exatamente pelo contrário, por quem nós somos em Cristo Jesus, porque Ele reina em nós, porque o Espírito Santo habita em nós e guia nossas vidas e dirige as nossas vidas. E aí, nele, a gente vai poder viver a palavra e aí a gente vai ter o discernimento das coisas que a gente deve ou não deve fazer. Não porque uma lei determina, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós. E Ele nos alerta, Ele nos instrui, Ele nos direciona. Em 1 Coríntios 6:12 fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu não tenho que ficar presa no que eu não posso fazer. Eu tenho que buscar do Senhor a orientação de como eu devo viver de acordo com a palavra dEle, para que eu tenha uma vida frutífera nele. Em Gálatas 5:1 fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Na época da lei existia a circuncisão. Agora, na época da graça, em Jesus, depois do sacrifício dele na cruz, ele nos libertou de tudo o que significa escravidão. E eu não preciso mais ser circuncidada. A circuncisão é de coração, é de dentro para fora, é o fluir do Senhor através da minha vida. E aí, para isso, a gente tem que entender que posição que a gente tem em Cristo. Em Efésios 1:15, diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aqui fala que Deus, no poder dele, ele exerceu em Cristo esse poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro.
E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós temos que entender que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, para que a gente estivesse assentado junto com Cristo, acima de todo principado e potestade, para que a gente possa reinar com Ele e nele, em nome de Jesus.